Olá, aqui é o professor Mota e eu quero dar início a um novo curso de Álgebra Linear, um curso de nível superior, na qual eu pretendo colocar aos poucos vídeos no canal, de acordo com a solicitação, com a demanda das pessoas que vão acompanhando esses vídeos. Então vamos dar início. Primeiro eu peço que você dê um like nesse vídeo, tá? Se inscreva se não for inscrito, compartilhe com alguém que gosta de matemática ou está estudando matemática, para que ajude esse canal a crescer e espalhar para mais pessoas e que eu possa assim ajudar o máximo de pessoas possível. Então vamos começar. Imagine um mundo diferente. Um mundo onde não há pessoas, animais, plantas ou objetos. Um mundo onde só há vetores. Sim, e eu vou pensar que você já tem noção de vetores, de matrizes, de determinantes, de sistemas lineares e noção de teoria dos conjuntos, pelo menos o básico. Se você não se sente seguro, sugiro que você, após esse vídeo, estude esses conceitos para melhor acompanhar nossas aulas de álgebra linear. Nesse mundo de vetores, imagine que não há predadores naturais, e assim os vetores se multiplicam indistintamente. São vetores de todos os tamanhos, direções e sentidos. Agora imagine esse mundo como um conjunto V, não vazio, cujos elementos são os vetores desse mundo e que nesse conjunto possa se efetuar dois tipos de operações. Uma adição de vetores, onde você toma V1 e V2, por exemplo, e pela regra do paralelogramo, você vai fazer V1 mais V2. E você tenha também o produto por um escalar. Então você tem um vetor V1, esse escalar pertencerá a um corpo K, que, por exemplo, pode ser conjunto dos números reais ou conjunto dos números complexos. Esse produto por escalar pode diminuir o tamanho do vetor se K for menor que 1. Pode também aumentar o tamanho do vetor se o K for maior do que 1. Ou pode até mudar o seu sentido se o K for menor que 0. Então vamos formalmente ver a definição de espaço vetorial. Um espaço vetorial sobre um corpo K é um conjunto não vazio que depende de duas operações. A adição, tal que você tenha dois vetores, o resultado dessa adição é um vetor desse espaço vetorial V, e a multiplicação por um escalar. Se você tiver um escalar e vai operar com um vetor através da multiplicação, o resultado também será um vetor desse espaço vetorial. Então, para quaisquer U, V e W, três vetores desse espaço vetorial, e tome dois escalares desse corpo, as propriedades seguintes serão satisfeitas. E lembre-se, espaço vetorial é a ideia de um conjunto não vazio. Então, a primeira operação diz que nós podemos somar um vetor V1 a V2 pela regra do paralelogramo e depois a esse resultado somar V3. O resultado é esse vetor branco grande aí. Esse mesmo resultado deverá ocorrer se nós somarmos V1 ao resultado da adição de V2 com V3. Então, você tem aí a adição de V2 e V3, e aí se somar o V1 a esse vetor amarelo grandão aí, você vai ter o mesmo vetor que tinha anteriormente. Então, essa é a primeira propriedade de adição de vetores, que vem da operação de adição. Essa propriedade se chama associatividade da adição. Agora veja que dois vetores você pode somar V2 a V1. Esse vetor é amarelo grandão aí pela regra do paralelogramo. Ou você pode ainda trazer o V1 e fazer a soma
e o resultado será exatamente o mesmo. Isso diz que a operação de adição de vetores é comutativa. Existe um vetor nulo. Esse vetor não altera na adição um vetor V1. Então, se você somar o vetor nulo a qualquer vetor, o resultado será esse próprio vetor. Então, no espaço vetorial, tem sempre que haver o vetor nulo. Também existe um vetor chamado vetor oposto, que tem a mesma direção e o mesmo módulo do vetor, mas o sentido contrário. Como esse vetor na tela, você tem o V1, o V2 vai ser o menos V1, tal que somando V1 e V2 o resultado seja o vetor nulo. Cuidado, não é zero. Zero é um escalar. Vetor nulo é representado também pelo zero, mas tem um significado diferente. Então, existe o menos V1 pertencente a V, tal que V1 mais menos V1 é igual a zero. Agora vamos dar início às propriedades de multiplicação por escalar. Então, você tem a soma de dois vetores. E essa primeira propriedade diz que multiplicar a soma de vetores por um escalar, no caso em tela aí, o escalar que foi colocado é o 2, é o mesmo que multiplicar os vetores pelo escalar e depois fazer a soma. Ou seja, A, que multiplica V1 mais V2, multiplicar o escalar pela soma dos dois vetores é igual a somar o produto de cada escalar por cada vetor. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade de multiplicação por um escalar diz que multiplicar um vetor por uma soma de escalares, então eu peguei esse vetor V1 e multipliquei a soma de 2 e 3. O resultado é 5V1. Isso é o mesmo que somar o produto desse vetor pelos escalares. Então, eu peguei V1 e o 2 vezes V1, depois a gente tem V1 e 3 vezes V1, somando esses dois vetores eu tenho o mesmo 5V1 anteriormente. Isso quer dizer que A mais B multiplicado por V1 é exatamente igual à soma de A vezes V1 e B vezes V1. A terceira propriedade afirma que o produto de um vetor pelo resultado do produto de dois escalares, no caso aí o vetor 1 foi multiplicado por 6, que é o resultado de 3 vezes 2. É igualzinho a multiplicar um dos escalares. Vamos pegar o 3 e multiplicar V1, e a esse resultado vamos multiplicar por 2. Ou seja, o que a gente quer dizer é que multiplicar V1 por A vezes B é igual a multiplicar o escalar A por B vezes o vetor V1. E por último, nós temos o escalar 1, que ao multiplicar por um vetor, esse vetor não se altera. Pronto, temos assim essas 8 propriedades relativas às duas operações permitidas a esses vetores em um espaço vetorial. De modo geral, podemos dizer, por exemplo, pelas 4 primeiras propriedades da adição, que V é um grupo comutativo na adição. E isso quer dizer que a soma finita de vetores não depende da ordem das parcelas. O vetor nulo e o simétrico, ou oposto, são únicos, e que na adição vale a lei do cancelamento. Se U mais W é igual a V mais W, isso quer dizer que U é igual a V. Também se define a subtração de vetores pela soma de um vetor com o oposto de outro. Já as 4 últimas propriedades relativas ao produto de um escalar falam da ação de um corpo K de escalares sobre o espaço vetorial V. Agora vamos ver alguns exemplos de espaços vetoriais. O espaço Rn seja o corpo dos números reais, Rn é o conjunto de todas as ênuplas dos elementos de K, no caso aí são os números reais. Esse espaço Rn é um espaço vetorial sobre o conjunto dos números reais com as seguintes operações. A adição de vetores é você pegar
as coordenadas de A1 até a n, somar as coordenadas de B1 até Bn, o resultado será, em cada coordenada, a soma correspondente de A1 por B1, A2 por B2 e assim sucessivamente até a n e Bn. Multiplicação por escalar. Então, multiplicar um escalar k, ou que seja um número real, por uma ênupla de A1 a n é multiplicar esse k por cada uma das coordenadas de A1 a n. O vetor nulo do Rn é a ênupla de zeros, 0, 0, reticências, 0. E o simétrico de um vetor vai ser definido como menos essa ênupla, ou seja, cada coordenada é multiplicada por menos 1. Outro exemplo é o espaço polinomial P de t, que será igual a A0 mais A1 vezes t, mais A2 vezes t, mais reticências a s, t elevado a s, onde esse s é o conjunto dos números naturais de 1 até o infinito. Os coeficientes são elementos do conjunto K. Esse espaço Pt é um espaço vetorial sobre K com as operações seguintes. A adição de vetores, a soma de dois polinômios Pt e Qt, é a operação usual de soma de polinômios. Multiplicação por escalar. O produto K vezes Pt do espaço polinomial Pt é a operação de multiplicação usual de um escalar e um polinômio Pt. O polinômio zero é o vetor nulo de P de t. 0 é igual a 0 mais 0t, mais 0 vezes t ao quadrado, mais reticências, mais 0 vezes t elevado a s. E o simétrico, o oposto de um vetor, é definido por multiplicar todo esse polinômio por menos 1. E assim, cada coeficiente será multiplicado por menos 1. Um outro exemplo de espaço vetorial é o espaço das funções f de x, também conhecido como espaço funcional. Então, você tem x, um conjunto não vazio, e k, um corpo qualquer. Como eu disse, pode ser, por exemplo, esse corpo qualquer, conjunto dos números reais ou conjunto dos números complexos, o que é mais comum. O conjunto de todas as funções de x em k é denotado por f de x. Esse espaço f de x é um espaço vetorial sobre k com as operações seguintes. A adição de vetores é representada pela soma das funções f de x e g de x. É a operação f mais g de f de x definida por. Então, você tem f mais g de x, vai ser f de x mais g de x, para qualquer elemento x desse conjunto x não vazio. Multiplicação por escalar. Produto de um escalar k, que pertence a esse corpo k, e uma função f de x é a função k vezes f de x definida por k vezes f de x é o k vezes f de x. O vetor nulo é a função nula zero, que leva cada x desse conjunto x no elemento nulo zero, que também pertence a x, ou seja, 0 de x é 0. E o simétrico de um vetor é definido por menos f, entre parênteses, de x é menos f de x, para todo x que pertence a um conjunto x. E por fim, nós temos os espaços das matrizes M, do tipo M por N. Sejam as matrizes M do tipo M por N e K um corpo qualquer das entradas da matriz M. Essas entradas são os valores onde você vai estar na linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1 e assim por diante, até a última linha, a última coluna. O espaço de todas as matrizes do tipo M por N é denotado por M maiúsculo e os índices M, N. Esse espaço Mn é um espaço vetorial sobre K com as operações usuais de soma e de matrizes e de produto de um escalar por uma matriz. Que, como eu disse no começo do vídeo, imagino que você tenha esses conhecimentos básicos. Tá certo? Então, assim nós terminamos o primeiro vídeo, a primeira aula, que fala da definição de espaço vetorial. Tá? Não esqueça de dar o seu like e eu aguardo você no próximo vídeo.